Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos com todo prazer ministrando a palavra do Senhor, orando por curas, batismo com o Espírito Santo, libertação, principalmente salvação de almas. Palestras para professores, superintendentes. Aí podemos ministrar sobre curas, libertações, dons do Espírito Santo, sobre escatologia, sobre família, aí casais, idosos, jovens, sobre missões. Eu já fui missionário. Então nos convide, estaremos aí. O telefone, também WhatsApp, DDD 99, que eu morava antes no Maranhão, telefone DDD 99. E o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco e envio para você gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Tudo gratuitamente. Neste trimestre, nós estamos estudando nas revistas da Betel Dominical Adultos com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Neste trimestre, temos como comentarista da Betel Editora o pastor Alex Cardoso. Já estudamos neste trimestre a lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e a si mesmo. Lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. E hoje vamos estudar a lição número 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Então, todo discípulo é um aprendiz, né? É um cooperador, um ajudador, é aquele que se coloca à disposição do seu mestre ou do seu líder. Então, todos que são discípulos devem sempre exercer a obediência ao seu líder, porque o líder já teve uma experiência com Deus e com a obra de Deus. Então, ele já tem a experiência e ele sabe os caminhos, né, traçados já pela igreja, aí no caso a denominação, e também já consultou a Deus, já recebeu de Deus a orientação para seguir um determinado caminho, um determinado projeto, né? Então, ele está a par dessa vontade perfeita de Deus e ele vai liderar, então, aqueles que querem participar dessa obra. Então, o discípulo sempre se submete à orientação do seu líder. O texto áureo está em 3 de João, versículo 11, que diz: Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Então, sempre a intenção do discípulo de Jesus Cristo é fazer o bem, nunca fazer o mal. Sempre tem uma boa intenção. O desejo é de abençoar as pessoas, é de demonstrar o amor de Deus para com as pessoas, é compartilhar Jesus com as pessoas. Verdade aplicada. O autêntico exercício do ministério cristão ocorre quando há plena consciência de que deve ser cumprido para a glória de Jesus e nunca dos homens. Então, todo aquele que faz a obra de Deus, a obra é de Deus. Quem escolhe, quem vai participar dessa obra é o próprio Deus. Quem capacita as pessoas para fazerem esta obra é Deus. Quem ensina, quem coordena, quem dirige, tudo isso é Deus. Então, a glória sempre é para Deus, porque Ele é quem dá o poder, é Ele quem escolhe quem vai, Ele que capacita quem vai, Ele que orienta quem vai. Tudo está nas mãos e no controle de Deus. Então nós só nos submetemos. E aí temos que sempre nos lembrarmos
quem é Deus que nos chamou, quem é Deus que nos capacitou. Então a este Deus sempre a glória, a honra, o poder, a exaltação pertencem a Ele. E o próprio Deus diz, a minha glória não darei a outrem. Sempre devemos apontar Jesus, o nosso Salvador, cabeça da igreja. E tudo o que importa para as pessoas é que conheçam Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Então, na terceira epístola de João, nós vamos ver o exemplo de Gaio, como excelente obreiro, excelente discípulo, e também Demétrio. Ao contrário deles, vamos ver Diótrefes, um péssimo exemplo de discípulo, nunca sendo servo. Textos de referência, João 13, nós vamos aí ver de 3 a 8. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então vemos aí o exemplo de Jesus de humildade e o exemplo de intimidade com aqueles discípulos. Jesus estava nos seus últimos dias sobre a face da terra, como homem num corpo físico, e estava dando as últimas instruções aos discípulos que seriam a igreja, que dariam início à igreja de Jesus Cristo na terra. E Jesus vai dar exemplo para eles sobre como ser servo de todos, como servir então a todos, como amar a todos, como a si mesmos, e dar exemplo para eles que eles, mesmo sendo servos de Deus, sendo aí os primeiros da igreja, sempre deveriam servir aqueles que entrassem para a igreja, deveriam sempre serem servos uns dos outros e sempre teriam a necessidade de se lavarem cotidianamente, ou seja, pedirem perdão todos os dias pelos seus pecados a Deus. Veja aí que Jesus diz para Pedro, você só precisa lavar os pés, o resto está lavado. Ou seja, os pés que têm contato com a terra, eles andavam de sandália, precisavam limpar essa parte. Então, Jesus está dizendo, vocês terão contato com o mundo, e aí vocês precisam lavar esta parte que se contamina todos os dias. Todos nós cristãos, todos os dias, nós pecamos. Temos que pedir perdão. E a palavra de Deus diz para nós aí, na Epístola de João, que nós devemos confessar os nossos pecados. Devemos pedir perdão. E Jesus está pronto, então, a nos perdoar. Todos os dias, vamos ver aí qual o contato que nós tivemos com o mundo, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que tivemos vontade de fazer ou de falar. E vamos pedir perdão. Todos os dias oremos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda a iniquidade. Então, no reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. O reino de Deus não vai aceitar alguém que confronta a Bíblia, que ensina heresia, que é contrário à palavra de Deus. O reino de Deus aceita aqueles que querem imitar Jesus Cristo em tudo. E no reino de Deus trabalham aqueles que querem servir ao próprio Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que são discípulos no reino de Deus têm cuidado, zelo para com a igreja de Jesus Cristo. E todos devem zelar pelas almas que vão chegando
vamos pregando o Evangelho e essas almas vão chegando e precisam ser discipuladas. Todo discipulador, todo cristão deve sempre primar para que não apareça a pessoa, mas Jesus apareça. Olha, Paulo dizia, olha, eu vou até vocês não com sublimidade de palavras, mas com demonstrações do poder de Deus, para que meu evangelho não seja conhecido entre vocês por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo. Eu quero que a fé de vocês não se apoie em mim, mas na palavra de Deus, no poder de Deus. Ele diz que a fé de todos aqueles que se convertem ao ouvir o Evangelho deve estar apoiada não em homens, em sabedoria de homens, mas em Deus. Então é na demonstração do Espírito Santo, do poder de Deus, em que as pessoas vão então ver que é Deus que está fazendo a obra e não homens. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde os homens procuram por todos os meios demonstrarem a sua própria sabedoria, sua própria inteligência. Então são pregações rebuscadas, cheias de sabedoria humana, mas nada de demonstração do poder de Deus, porque falta comunhão com Deus a esses que são tão inteligentes, tão sábios, têm tantos diplomas, tanta sabedoria humana, mas não têm verdadeiro conhecimento de Deus. Tantos em busca da glória de si próprio, esquecendo que quem precisa ser glorificado é Deus. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, erros de um discipulador. Tópico 1, subtópico 1, a soberba. Tópico 1, subtópico 2, abuso de poder. Tópico 1, subtópico 3, desequilíbrio emocional. Tópico 2, a igreja tem dono. Tópico 2, subtópico 1, o pai. Tópico 2, subtópico 2, o filho. Tópico 2, subtópico 3, o Espírito Santo. No tópico 3, o discípulo serve propósitos. Tópico 3, subtópico 1, estruturar e fortalecer o corpo. Tópico 3, subtópico 2, fazer a igreja avançar. Tópico 3, subtópico 3, acolher o povo e demais líderes. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta preciosa lição. A introdução da lição diz o seguinte: o critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22, 26. Melhor do que status social ou eclesiástico é ser fiel. Então veja que o reino de Deus, a maioria das vezes é mal compreendido. As pessoas no reino humano são aquelas que dominam sobre os outros. São aqueles que são mais estudados, são aqueles que têm mais dinheiro, são aqueles que têm mais posição social. O reino de Deus é tudo isso ao contrário. Então aquele menor, aquele que serve a todos, que é o maior, não o que é servido. Paulo diz, olha, nós empobrecemos para que vocês enriqueçam. Veja bem, nós sofremos perseguição para que vocês sejam livres. Então nós damos a nossa vida pelos outros. O maior no reino de Deus é aquele que é menor no reino dos homens, que serve a todos. Então o status social ou eclesiástico do reino de Deus pouco valor tem. O reino de Deus é aquele que serve a todos, aquele que é o menor dentre os homens, que é o maior no reino de Deus. O que importa é a fidelidade a Deus, o amor a Deus, o amor às pessoas. Tópico 1. Erros de um discipulador. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas que outras, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor. Mateus 20, 26 a 27.
O discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha. 1 de Pedro 5:2-3. Jesus foi mais simples e humilde, mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde, Filipenses 2:7. Diótrefes errou ao não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. Então, olha, muita gente confunde a administração, a gestão da igreja com administração de uma empresa. Então, ele quer que a igreja seja como a empresa que ele dirige ou que ele conhece administrativamente. E isso não vai dar certo. Alguns, por exemplo, que às vezes foram aí policiais, né? Então eles querem que a igreja se comporte como se fosse ali uma polícia, aquela organização. Também não vai dar certo. Tem muita gente confundindo isso. Está acontecendo muito na igreja isso. Pessoas que não são líderes, são chefes. Então pensam que têm que ser obedecidos em tudo o que falarem e que mandarem, mesmo que esteja contrário à palavra de Deus, mesmo que confronte a palavra de Deus. E muitos até que estão vivendo em pecado e querem que as pessoas participem desses pecados. Muitos se comportam como políticos dentro da igreja, por incrível que pareça. Muitos estão adotando o sistema político dentro da igreja. Muitos chegam até a comprar aqueles que estão à sua volta para continuarem no poder, porque pensam que a igreja é assim, é um poder político. E muitas vezes aí o dinheiro é que pode estar por detrás disso, o controle do dinheiro. Pensam que a igreja é assim, como se fosse um reinado, aí ele tem que deixar para o filho o seu reinado, porque tem medo que as pessoas, se assumirem o controle, descubram suas falcatruas. Diótrefes era assim, queria primazia sobre todos e mantinha a igreja como se fosse ali o seu exército ou a sua empresa, onde todos tinham que obedecê-lo, mesmo que ele estivesse fazendo coisa errada. Estava agindo contrário à liderança de João, expulsava aqueles que visitavam a igreja, não lia as cartas de João. Então veja, se comportava de maneira como se estivesse dirigindo um exército. Tópico 1 sobre tópico 1, soberba. A soberba é uma grande armadilha na qual muitos têm caído. Provérbios 16:18, Ezequiel 28:2, 17, Obadias 3. Não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. No ministério não há do que se orgulhar, porque se há dom ou talento, eles provêm de Deus. Efésios 4:8, Tiago 1:17. O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo. 2 Timóteo 3:2. E acredita que suas ações, palavras, ensinamentos e outras qualidades são melhores do que as das outras pessoas. O poder sem a submissão a Deus é perigoso, atrai os piores e corrompe os melhores. O poder sem amor leva à soberba. Ensoberbecer é satanizar-se. Então, e o que leva a pessoa então à soberba? O orgulho, a falta de reconhecimento de quem capacita, de quem escolhe, quem orienta, tudo é Deus. Então, como a pessoa não vê isso em Deus, não reconhece isso que provém de Deus, então se torna aí soberbo, orgulhoso, pensando que isso vem dele próprio e não de Deus, não considera a graça de Deus. Então é a busca do sucesso, da primazia a qualquer custo. É não trabalhar para Deus, mas trabalhar para si próprio. Veja que o próprio Satanás, o querubim,
ungido para a guarda de Deus, se exaltou, se ensoberbeceu e quis subir até ao mais alto que é o trono de Deus. E foi derrubado, né, por Deus. Então Deus abate ao soberbo, ao orgulhoso. Muitas vezes o soberbo se apresenta com uma falsa humildade. Ele fala de ser humilde, mas não se comporta como humilde. Então nós vemos no exemplo de Pedro, que Pedro não era humilde, mas queria demonstrar humildade. Quando Jesus falou que ia lavar os pés, ele disse, não, meus pés você não vai lavar nunca. Então, para os outros que estavam ouvindo, era um sinal de que Pedro estava sendo humilde. Na verdade, ele estava sendo um rebelde. Tópico 1, subtópico 2, abuso de poder. Só o mau discípulo, orgulhoso e prepotente, acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Diótrefes tinha essa ilusão. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus. Romanos 13, 1. Paulo usou o verbo exousia no grego, que é autoridade no sentido de ter licença ou permissão de Deus ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe de forma independente. Por ser dado por Deus, pertence a ele. Salmo 62, 11. Abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 14, 14. Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado a seus discípulos. João 15, 5. E não para dominar. Antes de a igreja ser instituída, Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, nenhum servo de Deus pode agir independente de Deus. Tudo nós dependemos de Deus. Ele está no controle de tudo. Tudo que Ele nos dá, todas as armas, as capacitações que Deus nos dá, é para que nós sirvamos ao rebanho, sirvamos às pessoas, não para que nós tenhamos aí um lucro sobre isso, um poder sobre isso, que a gente possa até agir independente da vontade de Deus, que possa usar alguma coisa que Deus nos deu, assim a nosso bel prazer, querendo dominar sobre as coisas de Deus. Mas devemos sempre sermos submissos a Deus, estarmos sempre debaixo da orientação de Deus. Veja, o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo. Olha aí. Então ele foi direcionado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Assim nós devemos ser. Estamos sempre debaixo da orientação do Espírito Santo. Então os discípulos receberam o poder de Deus para exercer o ministério, para darem início à igreja. E olha que um poder tremendo estava sobre eles, a ponto de Pedro passar e as pessoas colocarem os doentes enfermos ali na beira do caminho, e a sombra de Pedro batia naqueles doentes e eles eram curados, pessoas endemoniadas eram libertas. Veja só, um poder tremendo. Mas Pedro então aprendeu a lição, Foi um homem humilde, servo, capaz de dar a sua vida por Jesus. Antes, negando a Jesus, agora dando a sua vida por Jesus e pela igreja. Veja que Paulo, ao ser avisado do futuro, que iria apanhar, sofrer muito por causa do Evangelho, mesmo assim, ele disse que estava disposto até a morrer por causa do Evangelho. Então, o que nós vemos muito hoje, é a falta de consideração, de respeito da liderança para com aqueles mais humildes, mais simples, aqueles que dependem muitas vezes até da liderança para sobreviver.
E aí essas pessoas são humilhadas, né? São colocadas no chão mesmo para serem pisadas por essas pessoas que dominam com todo rigor sobre o povo de Deus. Tópico 1, subtópico 3, desequilíbrio emocional. Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva as suas emoções. 3 de João 2. Ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus. Jeremias 17:7. Guiando seu ministério pela fé. Hebreus 10:38. E desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22-23. O descontrole emocional leva a decisões erradas. João 18:10. Então veja, descontrole, né? A falta de controle, a falta de domínio próprio, a falta de longanimidade, então a falta desse contato íntimo com Jesus, aprendendo, né? Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a falta desse aprendizado pode conduzir a um caminho perigoso para aquele que exerce uma liderança na igreja. Então a pessoa não tem controle nas diversas situações pelas quais vai passar. Não tem controle sobre o que é uma liderança, o que é um discipulado. E aí acaba afastando as pessoas de Deus e não conduzindo-as a Deus. Então a falta de dependência de Deus, né, em todas as coisas, a autossuficiência, né, aí leva a pessoa a se afastar da verdadeira obra para a qual Deus o chamou, que era amar as pessoas, que era abençoar as pessoas, que era servir as pessoas. Veja que Diótrefes é o exemplo dessa pessoa que queria primazia, queria dominar sobre todos e dominar como se fosse um tirano, como se fosse aí um ditador. Faltava-lhe conhecer Jesus. Tópico 2, a igreja tem dono. Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando, na verdade, ele deveria ser um despenseiro fiel, 1 Coríntios 4:2, a Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo, Mateus 16:18. A atitude autoritária, desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de se achar o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono. Então veja que Diótrefes demonstra que ele acreditava que ele mesmo tinha chamado a si próprio. Ele mesmo tinha se colocado no poder. Ele não dependia de Deus. Ele não buscava orientação de Deus. Então ele se achava ali o dono da igreja, o proprietário da igreja, achava que podia fazer qualquer coisa. Chegou ao ponto de desconsiderar um apóstolo de Jesus Cristo, que era o apóstolo mais íntimo de Jesus Cristo, e além disso, um homem que demonstrava ter intimidade com Deus, que era um servo de Deus, que recebia orientações para escrever, né? Veja aí, 5 livros que estão na palavra de Deus, como João escreveu. Então Diótrefes, ele demonstra não conhecer a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Não conhecia Deus, na verdade. Não tinha intimidade com o Espírito Santo. Não era um despenseiro fiel. Ou seja, aquilo que Deus lhe confiava, ele não passava para os outros. Ele abusava do poder que Deus havia dado a ele como discípulo, para amar as pessoas, para servir as pessoas, para obedecer ao seu líder João. Tópico 2, subtópico 1, o Pai. A Igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia, grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas. Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da Igreja de Deus,
1 Coríntios 11:16. A igreja de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. Efésios 4:11. A igreja de Deus vivo, né? Então veja só, a igreja é um corpo formado por todos os membros que são o quê? Todos os crentes, né? Pedro compara com um edifício, né? Cada pedrinha aí é um crente, é um servo de Deus, um salvo. Então, a construção de Deus. A palavra eclésia significa chamados para fora, ou seja, nós saímos do reino de Satanás. Nós saímos lá do reino de Satanás e entramos no reino de Deus. Saímos do domínio, né, do pecado. E agora estamos debaixo do domínio de Jesus Cristo, que é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, no corpo de Cristo, existem os ministérios, como está em Efésios 4:11, né? Ali, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes homens, que são dados por Jesus à igreja, que devem liderar a igreja, que vão coordenar todo o trabalho da igreja. Então, eles receberam a autoridade de Jesus Cristo para fazer isso. O próprio Jesus escolhe e coloca na igreja. E eles estão aí para a edificação do corpo de Cristo. E nós vemos aí a terceira epístola de João, claramente Gaio e Demétrio como exemplos de homens que serviam a igreja e todos os reconheciam como homens de Deus que serviam realmente a favor do reino de Deus. Tópico 2, subtópico 2, o Filho. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Parece que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ter seus pés lavados, João 13:8, por aquele que ele já tinha confessado ser o Cristo, Mateus 16:16. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus, Mateus 6:10, que funciona diferente do sistema da terra, Romanos 14:17. Foi o mesmo Pedro que, em várias ocasiões, demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, que Jesus disse que edificaria a sua igreja, Mateus 16:18, revelando que a igreja pertence a ele. Então, um claro ensino de Jesus, né, aos seus discípulos sobre a humildade, sobre servir a todos, aquele que sempre é o líder, serve a todos. Então, Pedro não entendia isso. Ele ainda não havia sido moldado pelo Espírito Santo. Veja que só quando Jesus morre e ressuscita que Jesus aparece a eles e assopra sobre eles o Espírito Santo. Então ele não tinha ainda nenhuma orientação do Espírito Santo, nenhum domínio do Espírito Santo sobre ele. Então ele ainda vivia como pessoa do mundo, né? Ele achava que o líder deveria ser servido por todos, né? Deveria exigir o que ele queria de todos. Então ele tinha ainda uma visão do reino humano, mas ele não tinha a visão do reino dos céus. Quando ele confessou que Jesus era o Cristo, o próprio Jesus disse que não foi carne e sangue, ou seja, não foi Pedro que descobriu isso, mas Deus é que deu essa revelação para Pedro, para ele falar ali diante dos discípulos. Vamos ver aí a reação de Pedro, né, na prisão de Jesus, cortando a orelha de Malco. Então veja que ele era um homem impulsivo e não convertido. Mas Jesus confiou a ele a direção, a orientação para os outros, uma liderança diante dos outros no futuro, porque Jesus sabia que quando Pedro recebesse o Espírito Santo, depois fosse batizado com o Espírito Santo, ele teria uma mudança radical no seu caráter. Então ele se entregaria à direção do Espírito Santo, se tornaria um ótimo líder, como foi no início da igreja. Mas Jesus sempre dizendo que ele é quem edificaria a igreja, ele que estaria no controle da igreja. Eles sempre estariam submissos a Jesus. E é isso que Pedro sempre fez. Veja que Pedro, quando pregou a respeito de Jesus,
falando de Jesus como Filho de Deus no início da igreja. Houveram várias conversões. Veja que o mesmo Pedro teve uma fé tremenda para ali orar por aquele paralítico na Porta Formosa. Aquele paralítico levantou e andou. Vamos ver Pedro ressuscitando Dorcas, né? Vamos ver Pedro, então, ganhando muitas almas para Jesus, fazendo um excelente trabalho aí no início da igreja, demonstrando que ele foi submisso às ordens, à orientação, à direção de Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus jamais desejou ser reconhecido por alguém, ser elogiado por alguém. Até mesmo quando fazia os milagres, ele nem queria que as pessoas saíssem dizendo para os outros, né? Então veja que ele se comportou sempre de maneira humilde, sempre reconhecendo o Pai como dono da obra. Sempre foi obediente ao Pai, ao desejo do Pai para a salvação de todos. Foi obediente até a morte de cruz. Tópico 2, tópico 3, o Espírito Santo. A igreja tem o seu marco na inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, sobre os quase 120 discípulos de Jesus que seguiram suas orientações após sua última aparição ressurreto, Atos 1:8. O Espírito Santo é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra, João 14, 16 a 17, o responsável exclusivo por seu crescimento e avanço através da pregação de crentes cheios do Espírito Santo, Atos 4, 8 a 31. Jesus andou com os discípulos por um tempo, 3 anos e meio, mas continuou por meio do seu Espírito Santo a estar com sua igreja até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então nós sabemos aí que os quase 120 irmãos, né, inclusive Maria, com os irmãos de Jesus, todos estavam reunidos ali naquele cenáculo, passaram ali 10 dias orando, né, já estavam cansados, estavam sentados orando, quando ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso, né, desceu sobre eles línguas como aquele fogo. Então, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Ali a igreja estava inaugurada, estava nascendo ali uma igreja cheia do Espírito Santo. Esta igreja é que desenvolveu, então, debaixo da orientação do Espírito Santo, todo o sistema que é hoje conhecido como a Igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro. Então, eles que foram usados por Deus estrategicamente para ganhar as almas, foram usados poderosamente, capacitados poderosamente pelo Espírito Santo, guiados por esse mesmo Espírito Santo, para que hoje nós tivéssemos aí uma igreja grande, embora ainda muito pequena, diante do que Deus realmente quer fazer através da igreja no mundo inteiro. O Espírito Santo é Deus, portanto, ele é dono da igreja, é orientador da igreja, é o ensinador da palavra de Deus, é aquele que guia todos nós e também nos capacita para fazermos a obra de Deus, capacita-nos sobrenaturalmente com os dons do Espírito Santo. E ele também que muda o caráter das pessoas, é ele que vai controlar aí o fruto do Espírito que está em nós implantado. Nós temos apenas que nos submetermos a este Espírito Santo e ele vai nos guiando, nos moldando, nos transformando para que nós possamos cada dia fazermos uma obra para Deus de maneira melhor e eficiente. E Jesus diz que o Espírito Santo estará conosco para sempre. Olha aí, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Sempre o Espírito Santo é que vai nos entregar a Jesus. Ele que leva a noiva ao noivo. Então nós devemos ter a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo vai imprimir em nós essa mente de Cristo. Tópico 3, o discípulo serve propósitos. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel. Ao lavar os pés dos discípulos, ensina-os a agir segundo o padrão do reino dos céus.
Assim, por meio de atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra. Mateus 28, 19 a 20. Então existem os propósitos de Deus, existe um plano de Deus. Então tudo deve se encaixar aí dentro. Então Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Tudo é coordenado, tudo é dirigido, tudo é orientado para que a obra de Deus como um todo, né? Deus vê lá de cima a obra sendo realizada. Então tudo está dentro desse plano, Deus vai coordenando tudo. Nós temos que nos submetermos a este plano de Deus, a orientação de Deus. E aí nós vamos seguindo de acordo com a orientação de Deus que Ele faz através do Espírito Santo que mora em nós. Então este corpo sempre deve se lembrar, a cabeça do corpo é Jesus. Então nós estamos debaixo da orientação e da autoridade de Jesus Cristo. Tópico 3, o tópico 1, estruturar e fortalecer o corpo. Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando, agindo e estabelecendo liderança, ordem, variedade de funções, enquanto conduziu o povo de Israel pelo deserto, preparando-o para habitar na terra prometida e instruindo acerca da vida religiosa. Importante notar que estes princípios também estão presentes na edificação da igreja. Vemos isso aí em Atos 6, de 1 a 7, 8, 14, 14 a 23, 20 e 28, Efésios 4, 12, Tito 1, 5. Cristo é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1, 18, e, portanto, deve ser obedecido. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, tornando-se usurpador de um chamado e dissociado de sua verdadeira missão. Assim demonstram desconhecer as Escrituras Sagradas aqueles que se levantam contra a organização estrutural de uma igreja local. Sérgio da Costa, Revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2019, página 56, diz: assim é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes, como atestado também na formação de Israel como povo de Deus. Então veja que Deus sempre teve essa organização do seu povo. Veja lá que tinham ali os líderes de 10, né, de 50, de 100, de 1000. Sempre foi tudo organizado. Olha lá, no tabernáculo tinha sumo sacerdote, tinha sacerdotes, tinha os levitas, tinha gente que ia carregar lá os quartitos, iam carregar a mobília do tabernáculo, tinha quem desmontava, tudo bem organizadinho. Veja, é toda uma organização que Deus sempre esteve fazendo o seu povo. Lá no exército tinha lá o seu líder, tem os seus líderes mais próximos, né? Sempre organizado. Veja aí no reinado de Davi, né? Davi tinha ali os seus ministros, né? Tinha ali os seus conselheiros, né? Tinha quem ele consultava quando ia fazer alguma coisa. Ele organizou até os músicos, né? Tudo bem organizado. Veja que entre os levitas tinham aqueles que tocavam, que cantavam, tudo bem organizado. Olha aí as turmas, né? Foram organizadas para servir a Deus no tabernáculo, depois no templo. Então sempre houve organização, sempre houve também líderes e liderados, sempre. Então isso é do Espírito Santo, isso é de Deus. E a igreja é assim, uma organização. Precisa daqueles que coordenam todos esses trabalhos, precisam daqueles que estão na liderança ali, elaborando os planos de ação da igreja, ação de evangelização, ação de batismo nas águas, né? De batismo com o Espírito Santo, curas, né? Manifestações do poder de Deus, tudo bem organizado, tudo estruturado. Isso não quer dizer que Deus não está nisso. Não, Deus gosta de organização. E a igreja, então, ela precisa ter uma organização estrutural para funcionar corretamente. Senão, vira uma bagunça. Já pensou? Cada um querendo fazer uma coisa, cada um andando para um lado diferente, um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado, outro puxa para o outro lado, e aí não há eficiência. Deve-se tomar cuidado para não imitar o tipo de organização do mundo, né? Agora não quer dizer que não deve ter organização da igreja.
Veja que Diótrefes se levantou contra João, que organizava a igreja da maneira de Deus. Olha lá, quem é que João apoiava para liderar a igreja? A Gaio, um exemplo de homem fiel a Deus, e todos reconheciam isso. Agora, Diótrefes, ao contrário, ele queria liderança sem João falar nada, sem participar de nada. Ele queria ser independente de todos e de tudo, até de Deus. O Diótrefes tinha como orientador Satanás. Tópico 3, tópico 2, fazer a igreja avançar. Jesus continua sendo a referência do líder ser imitável, e essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse. Jesus foi batizado em águas, Mateus 3,13, mesmo não tendo pecados, 1 de Pedro 2,22. Ele lavou os pés de seus subordinados, mesmo sendo Deus, João 1,1. Jesus ensina que veio servir e não ser servido, Marcos 10,45. Isso e muito mais ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados, Marcos 16,15. Nenhum discipulador pode agir fora desses padrões, como fez Diótrefes. Então veja que Jesus procurava ser exemplo para os discípulos, porque eles é que seriam a igreja, né? Eles seriam usados para, então, a instituição da igreja, o avanço da igreja, para o sucesso da igreja na salvação das almas. Então veja que ele dá um exemplo. O verdadeiro líder é esse, que dá exemplo para os liderados. Então ele ali é o quê? Um espelho para os liderados. Paulo diz, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Então o líder, ele imita Cristo. E aí os liderados, vendo isso, vão imitar esse líder, vão ajudar esse líder. Veja a importância. Jesus, então, foi exemplo. Foi humilde, serviu a todos, evangelizou, se deixou conduzir pelo Espírito Santo, curava a todos, libertava a todos, ensinava a palavra de Deus, pregava. Então, era exemplo para todos. Já Diótrefes queria ser reconhecido a qualquer custo, não sendo exemplo para ninguém. Ninguém olhava para Diótrefes e dizia que ele era um seguidor de Jesus Cristo. Ninguém dizia que ele era humilde, ninguém dizia que ele era servo. Tem muita gente na liderança da igreja hoje que pisa as pessoas, que humilha as pessoas, que exige muito das pessoas, que querem que as pessoas o sirvam, mas não serve a ninguém. Tópico 3, subtópico 3, acolher o povo e demais líderes. Diótrefes estava sendo reprovado por conta do seu autoritarismo, 3 de João 9. Sua má conduta como mau discipulador foi comparada ao bom exemplo de Gaio, que acolhia até aqueles que lhe eram estranhos, 3 de João 5. Jesus acolheu seus discípulos ao lhes lavar os pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo, Hebreus 13:2. Então veja, Diótrefes, ele não recebia aqueles que João enviava à igreja. Ele ainda expulsava aqueles que ele sabia que João orientava para recebê-los. Veja só, falava mal de João. Veja que coisa terrível. E queria, porque queria ser o dono da igreja, queria a primazia sobre todos. Era uma pessoa terrível, realmente. E veja que João, então, compara Gaio com Diótrefes. E todos vão ver. Olha aí o que é um servo de Deus e olha aquele que não é servo de Deus. Gaio, ao contrário de Diótrefes, recebia a todos, até os estranhos, até pessoas que ele não conhecia, recebia, hospedava, tratava bem. Porque a hospitalidade é um indicativo de um servo de Deus. Além de falar bem de João, respeitava e obedecia João. Veja que Gaio lia as cartas de João, passava para a igreja as orientações, e Diótrefes não recebia essas cartas, não lia, não passava à frente. Então Diótrefes tinha uma opinião tão grande, elevada a respeito de si próprio, se achava tão grande, que desmerecia até o apóstolo João. Imagine, um homem que andou com Jesus,
que demonstra uma humildade muito grande, um amor muito grande por todos, e Diótrefes não o considerava como seu líder. Conclusão: não há como ser um discipulador da Igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, como acontece com outras instituições, mas fundamentalmente segundo o reino dos céus. Então veja, como alguém vai discipular os outros se ele não é discípulo? Como alguém vai ser usado por Deus para abençoar os outros se essa pessoa não é uma bênção? Como Jesus vai governar e orientar uma pessoa que se considera acima de todos e tem os seus próprios planos independentes de Deus? Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você agora crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo como homem, nasceu aqui como homem, viveu como homem, se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem, se tornando em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Então ele viveu aqui, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário, e morreu a nossa morte. Morreu em nosso lugar na cruz. Levou o juízo que era para nós, levou sobre ele. Então ele morreu ali em nosso lugar e ressuscitou. Você crê nisso? Você recebe a salvação agora. Se arrependa, peça perdão agora dos seus pecados e agora entregue a sua vida a Deus. E você, a partir de agora, é filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado agora. Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. A luz tem força, a graça custa velostramente. Ó, Senhor, eles creem no seu amor, na sua misericórdia, na tua graça, Senhor. Eles creem, Senhor, que Jesus morreu em lugar deles e ressuscitou. Eles estão agora, Senhor, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão. Ó, Senhor, recebe-os por filhos. Concede a eles agora o Espírito Santo. Senhor, te apresentamos todos esses que estão doentes, estão enfermos. Toca neles agora, Senhor. Em nome de Jesus, sai deles toda doença, toda enfermidade. Solta. Toca, Senhor, deles e cura totalmente o Senhor, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco. O telefone está aí, 99991520454, que é meu WhatsApp. Eu envio para você gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix 331-957-81620, que é meu CPF. Envie qualquer quantidade para nos ajudar. Deus abençoe. Muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos.